Meu nome é Augusto, eu sou jornalista de formação, estudante de nutrição na Uninter, também sou pós-graduando a nível de especialização em gastronomia cultural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também bolsista de mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política da PUC do Rio Grande do Sul. Esse trabalho é uma parte da minha dissertação que ainda está em andamento e ela versa sobre sistemas alimentares na biografia de cozinheiros quilombolas do Rio Grande do Sul. A pesquisa tem como objetivo compreender a maneira com a qual os cozinheiros quilombolas atribuem sentido à sua alimentação por meio das suas narrativas biográficas. Como eu vou apresentar na sequência, o meu trabalho está orientado pela fenomenologia social do Alfred Schutz, que acredita que o conhecimento é construído a partir do sentido que se atribui à ação. Trazendo breves definições, por lei, as comunidades quilombolas são definidas como grupos étnicos raciais com ancestralidade africana, laços territoriais, identidade própria, histórico de resistência à escravidão, reconhecidos por autodeclaração. No entanto, algumas literaturas especializadas vão nos dizer que é um pouco inadequado restringir a origem dos quilombos no Brasil apenas pela resistência à violência, visto que muitos outros foram originados a partir de crises econômicas e ocupação de territórios livres nos espaços em que essas pessoas habitavam. Já os sistemas alimentares são entendidos como todo o processo de alimentação humana. Isso vai desde a política pública do plantio até as políticas de importação e exportação, as políticas de acesso ao alimento, rotulagem, marketing, logística, descarte, enfim. Os sistemas alimentares são basicamente mediadores do acesso à alimentação entre as pessoas e as instituições públicas ou privadas. Esses sistemas são capazes, então, de direcionar as nossas percepções sobre a comida, porque eles podem nos limitar o acesso ao alimento ou favorecer o acesso a outros tipos de alimento em detrimento de uma, uma seletividade maior, né? Os sistemas alimentares agroindustrializados, que são os sistemas hegemônicos no nosso tempo presente, eles não são permanentes na história, né? Eles surgiram com o tempo. Existem muitos sistemas alimentares que coexistem nos espaços ao redor do mundo e também na linha do tempo histórica. Mas com o desenvolvimento do capitalismo no século XX, o sistema agroindustrializado global passou a ser o sistema hegemônico e ele foi também um dos responsáveis pela transição epidemiológica no perfil nutricional dos cidadãos brasileiros e também ao redor do mundo. Tratando já da metodologia, antes de elucidar o passo a passo da reconstrução biográfica, eu preciso dizer que o meu trabalho é orientado pela fenomenologia social do Alfred Schutz. Ele foi um filósofo austríaco muito orientado pela sociologia da ação de Max Weber. E nesse entendimento de mundo do Schutz, ele vai dizer que a realidade só é construída a partir da experiência dos indivíduos, a partir da maneira como eles interpretam as próprias ações. E a interpretação da ação é constituída basicamente de dois elementos: o estoque de conhecimento e o sistema de relevância. Esses dois elementos, eles existem e se constituem na subjetividade e no processo de consciência dos indivíduos a partir de uma série de fatores, sejam as influências religiosas, geográficas, o período na história em que essa pessoa vive. Todos esses elementos contextuais e ambientais influenciam a maneira como essa pessoa organiza os pensamentos e orienta a sua ação. O sistema de relevância, genericamente falando, é como se fosse um filtro que nos direciona a priorizar certas coisas e não outras, a depender do contexto. Então, para mim, em uma situação, eu vou acreditar, eu vou me orientar por prioridades que podem não ser as mesmas de outras pessoas, porque os nossos sistemas de relevância diferem. Porém, esse sistema de relevância, junto com o estoque de conhecimento, é intersubjetivo, ou seja, eles se autoconstroem na sociedade a partir da interação e das relações sociais. Então, eles também podem ser compartilhados, apesar de serem processos inicialmente subjetivos. O Schutz vai postular que a realidade objetiva se constrói junto com a realidade subjetiva, e que seria, então, papel do cientista social identificar a natureza da ação das pessoas. E é isso que nos leva, então, às narrativas biográficas. As narrativas se constituem, então, a partir de uma entrevista de escopo aberto,
né, Gabriele Rosenthal, que é a cientista que vai aprimorar essa metodologia, vai nos dizer que o pesquisador precisa entrar no campo empírico com o princípio da abertura, ou seja, estar aberto a todas as possibilidades que surgirão conforme a coleta dos dados empíricos acontecem. É por isso que, a priori, nós não temos perguntas pré-definidas para a entrevista, problema de pesquisa ou hipóteses, porque tudo isso se constrói junto nas entrevistas. Então, a entrevista começa com uma narrativa principal, inicial, do entrevistado, e essa pessoa vai dizer tudo o que ela quiser contar da vida dela. Dessa forma, a gente consegue respeitar os sistemas de relevância da pessoa. Então, a gente não está impondo um tema, não está impondo perguntas, e a gente está aguardando que ela decida, que ela oriente o relato que ela vai trazer, e a partir disso, a gente começa a explorar os temas que surgiram nessa fala. Essa é a segunda etapa da entrevista. A pessoa faz o relato inicial, sua apresentação inicial, como a gente chama, e a partir dos eventos biográficos descritos, relatados por essa pessoa, a gente começa a fazer perguntas na intenção de desvendar o que orienta essa ação, o que orienta o comportamento dessa pessoa nesse evento que ela me contou. No meu caso, é relativo à alimentação. As nossas perguntas nunca são de porquê ou de sim ou não, mas perguntas de como. Quando a gente pergunta como foi tal coisa, como foi tal experiência, a gente abre a possibilidade de uma narração, uma narrativa biográfica, e não uma argumentação, porque é isso que a gente quer, uma narrativa. Após fazer as entrevistas, conforme a gente faz as entrevistas, a gente vai chegar no que a Gabriele Rosenthal entende como saturação do campo temático. Isso porque, como eu comentei, nós não temos a definição de um tema previamente. Esse tema vai surgir com essa saturação. Isso significa que nós também não temos um número prévio de entrevistados. A gente vai entrevistando conforme surge a necessidade. Mas vai chegar um momento, inevitavelmente, que a gente vai se deparar com essa saturação do campo temático. Ou seja, espontaneamente, sem eu precisar perguntar, a maior parte dos meus entrevistados abordou um tema em comum, que pode ser qualquer um. Esse é o princípio da abertura. Qualquer tema dentro da alimentação vai surgir nesse campo temático. E a partir dessa identificação, a gente consegue elaborar o problema de pesquisa, mobilizar a literatura para fazer a discussão sobre esse problema e, por fim, que é o grande mérito dessa metodologia, fazer a identificação dos tipos interpretativos, que surge lá da sociologia do Weber, quando ele fala do tipo ideal. Idealmente, em pesquisas com maior abrangência, sobretudo pesquisas de doutorado, em que tu tem mais tempo para realizar, o ideal é que se faça a identificação de 3 tipos interpretativos, o A, o C e o Z. Pesquisas de mestrado, que têm um tempo mais reduzido, acabam sendo orientadas a trazer o tipo A e Z, porque eles são radicalmente opostos. Os tipos interpretativos possuem entre si um contraste máximo, ou seja, o tipo A interpreta o meu problema de pesquisa, que foi identificado com a saturação do campo temático, de uma determinada maneira. O tipo Z, por sua vez, interpreta esse mesmo problema de uma maneira radicalmente diferente do primeiro. E com isso a gente consegue os contrastes interpretativos acerca de determinado problema. A pesquisa atualmente está em fase de entrevistas, né? Eu estou realizando as entrevistas para análise posterior, e ela tem a previsão de ser concluída até fevereiro de 2026. Aqui eu deixo as referências que eu utilizei para essa apresentação, bem como o meu contato, caso queiram fazer sugestões ou tirar dúvidas sobre o meu trabalho. Eu sou bem receptivo a sugestões de melhoria, porque é um processo que se constrói em conjunto. Agradeço pela atenção de todos.